Queridos, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João. Essa noite nós vamos estar estudando aqui esse texto, onde nós podemos extrair essa ideia da dúvida, a devoção ou a adoração, e nós vamos aprender aquilo que Deus nos ensina através dessa passagem, que está lá em João capítulo 20, do verso de número 24 até o verso de número 29, onde diz assim a palavra de Deus. Porém Tomé, um dos 12, chamado Gêmeo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e meter o meu dedo no lugar dos cravos, e meter minhas mãos em seu lado, não crerei de nenhum modo. 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Logo disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Felizes ou bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar? Graças te damos, Senhor Deus, pela porção da tua palavra, e pedimos iluminação, graça, misericórdia, e que o teu Santo Espírito ministre nos nossos corações. É o que nós te rogamos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, desde a nossa, podemos dizer assim, desde a queda de Adão no Éden, toda a raça humana, ela adentrou num funil, podemos dizer assim, lembrando ali das cachoeiras do Tepequém, que não deu para visitar funil, vai ficar para a próxima vez. E é interessante quando nós observamos o uso do funil. Nós despejamos ali ou água ou qualquer outra substância líquida, e aquilo, o funil tem a boca larga, né? E vai se afunilando. E o que nós podemos perceber ali é que a água, quando nós despejamos no funil, a quantidade que fica ali antes de adentrar no recipiente apropriado, ela tem uma quantidade grande e ela fica, digamos assim, um pouco circundando em volta do funil. E há um processo ali meio que químico, não é verdade? E aí a água vai penetrando no devido recipiente, até que se esgote a questão daquilo que nós desejamos colocar nesse recipiente. Só que quando a humanidade caiu em pecado, o homem passou a ter uma grave dificuldade, ou seja, um pecado gravíssimo. E esse pecado a Bíblia relata como a incredulidade. Por exemplo, no Éden, Adão não tinha Bíblia. Adão tinha apenas um livro, que era o livro da natureza. Então Adão observava aquela natureza toda, e na viração do dia, como nos ensina a revelação, Deus vinha até o encontro de Adão, e Deus passava a ensinar a Adão os detalhes, porque nós sabemos que a revelação natural, ela aponta para um Criador, ela aponta para
um redentor, mas ela propriamente dita, ela não redime ninguém, ela não tem essa função redentiva. Então Adão necessitava de que alguém superior a ele, o seu Criador, introduzisse no seu recipiente, ou seja, na sua alma, no seu entendimento, o verdadeiro ensinamento, a Escritura Sagrada. Mas só que esse Adão, ele caiu em pecado e, como consequência, todos nós também caímos juntamente com ele. Então, hoje nós temos essa dificuldade de crer naquilo que a Bíblia agora nos ensina. Deus agora não nos ensina mais diretamente como ensinava Adão, mas hoje Deus nos ensina mediante a sua revelação, a palavra de Deus. Então, nós temos dificuldades em crer naquilo que está escrito. Por isso que a questão do crer é um exercício que deve ser exercitado por todos nós. E como é que nós crescemos nesse crer? Como é que nós crescemos nessa fé? A revelação vai nos ensinar em Romanos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Nós não crescemos em fé mediante portentosos ou pseudos sinais que são efetuados. Nós crescemos em fé lendo a Escritura, obedecendo a Escritura, como eu falei ontem pela manhã, lá no nosso devocional, nos apropriando-nos da Escritura. Mas só que nós temos dificuldades quanto a isso. Então, por isso que o Evangelho de João, e é interessante quando você lê todo o Evangelho de João, quando chegar na leitura continuada no Evangelho de João aqui na igreja, se você quiser trazer um marca-texto, você pode trazer, e você vai grifando ao longo de todo o Evangelho os verbos que aparecem. Apenas nos 7 primeiros capítulos de João, os verbos crer, creiais, crendo, creia, creu, crescem, eles vão aparecer por 37 vezes, só nos primeiros 7 capítulos. Olha o 30. Fez Jesus, além disso, muitos outros sinais na presença dos seus discípulos, os quais não estão escritos nesse livro, porém, ou seja, o que está escrito, estes são escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, a proposta do Evangelho é nos ajudar com relação a crer naquilo que está escrito. Então, o próprio Evangelho de João, o objetivo do mesmo é de levar os ouvintes, tanto os ouvintes primários, nós somos os ouvintes secundários, a crer na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os discípulos, inclusive aqui Tomé, andou com Jesus, viu Jesus realizar esses milagres, ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele participou da primeira grande comissão delegada por Jesus Cristo. Ele operou sinais, ele expulsou demônios, eles curaram enfermos. Agora, nós sabemos que essa questão do crer na nossa vida cristã diária, ela precisa ser cultivada. Por isso a importância da leitura da Escritura, não só leitura, como o pastor Marcos tem enfatizado aqui, a questão do estudo da Escritura. É quando nós estudamos a Escritura, separamos um tempo para nos debruçarmos sobre a mesma, é que nós vamos crescendo nesse aspecto da cultivação desse crer na pessoa de Jesus Cristo e naquilo que a revelação nos relata do que Ele fez quando esteve entre nós. Mas no verso 24, a Bíblia vai nos dizer, porém Tomé, um dos 12 chamado Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Se você ler mais acima, do verso 19 até o verso 23, João vai relatar essa aparição de Jesus. Os discípulos estão ali ao entardecer, e Jesus pôs-se no meio deles, deu essa saudação, paz seja convosco. Tendo dito isto, ele vai dizer no verso 20, mostrou-lhe as mãos e o lado, e os discípulos, vendo o Senhor, regozijaram-se. Os discípulos creram, não tiveram dúvida, que aquela pessoa que deu essa saudação, que mostrou essas marcas, era o seu Senhor e Mestre, era Jesus Cristo. Agora, Tomé não estava nesse primeiro momento.
Então, no versículo 25, eles vão dizer: disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele lhes disse: se eu não vir o sinal dos cravos, nem suas mãos, e meter o dedo no lugar dos cravos, e meter as minhas mãos em seu lado, não crerei de modo nenhum. Tomé, ele não acreditou inicialmente. Tomé, o interessante aqui nessa passagem é que Tomé, ele não pede apenas uma prova palpável. Ele não quer apenas tocar no Senhor, mas ele exige também uma evidência mais pessoal, mais concreta. Ou seja, isso está contido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento há várias passagens onde seres humanos conversaram com pessoas, com seres angelicais. E há uma espécie de, digamos assim, um pouco turbulento com relação a isso. Porque, por exemplo, no caso do pai de Sansão, Manoá, ele estava conversando, não é verdade, com aquele anjo ali. No final de tudo, das contas, ele é tomado de pavor e diz: eu vi o Senhor, eu conversei com Deus. Só que isso no Antigo Testamento não era tão claro assim. Por exemplo, o próprio Abraão, na intercessão por Ló em Sodoma, ele estava diante ali do próprio Jesus, intercedendo ao Senhor. Só que Abraão não teve essa percepção. Então, como Tomé é um judeu, como João também é um judeu que está escrevendo aqui para judeus e prosélitos, então Tomé tem um lastro no seu entendimento. E que lastro é esse? Que isso poderia sim acontecer. Agora Tomé, ele pede provas, ele quer uma evidência que de fato era Jesus Cristo. E o interessante aqui é que há uma correspondência entre o Jesus ressuscitado e o Jesus crucificado. Por exemplo, Rudolf Bultmann, teólogo liberal do começo do século XX, ele disse que a única coisa histórica no cristianismo é que Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, somente isso. O resto, todo mais, acerca de Jesus, dos milagres, da crença, da Bíblia, ele vai dizer que tudo isso é mito inventado pela igreja. Então, Bultmann vai dizer que Cristo não ressuscitou nada. A única coisa que ele crê é que Cristo padeceu, historicamente, Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos. Somente isso. Mas, aqui na ressurreição de Jesus, nós podemos perceber que há uma espécie de continuidade do Jesus crucificado com o Jesus ressuscitado. O pastor Marco nos ensinou pela parte da manhã, em 1 de João, que o Cristo ressuscitado é o mesmo Cristo ao qual foi crucificado. E a prova disso qual é? São as marcas, não nas mãos, mas nos pulsos. John MacArthur tem um livro muito bom que fala sobre isso, A Morte de Jesus, publicado pela editora Cultura Cristã, que vai falar justamente sobre cada aspecto da crucificação, da morte, da ressurreição e por aí afora. Então, o que nós podemos aprender aqui? É que o Cristo ressuscitado, ele tem uma continuidade com o Cristo crucificado. A quem Tomé está enxergando? De quem Tomé está pedindo provas, senão do Cristo histórico, do Cristo que esteve entre eles, cheio de graça e de verdade, do Cristo Senhor do céu e da terra, do Cristo que fez a pesca maravilhosa, do Cristo que ressuscitou Lázaro, do Cristo que multiplicou pães e peixes, do Cristo que perdoou pecados, do Cristo que curou aquele lunático, o filho daquele pai que era lunático, o filho, do Cristo que perdoou Maria Madalena, a qual expulsou também 7 demônios.
Então, nós não podemos desassociar, fazer essa separação, uma espécie de dualismo do Cristo crucificado e do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele agora não é mais o cordeiro manso que foi morto, que foi humilhado, que foi escarnecido pelo homem. O Cristo ressuscitado agora ele é Senhor de tudo e de todos. Mas o Cristo crucificado, ele é essencial para nós, para o pilar, para a construção da nossa fé. Muitos cristãos fazem uma espécie de dualismo, né? Entre a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. Mas nós sabemos, os credos, eles vão nos ensinar com relação a isso, e a Escritura também nos ensina com relação a isso, ou seja, que Cristo, ele é 100% homem, 100% Deus. Duas naturezas em uma só pessoa. Elas estão juntas, mas não estão confusas. O Concílio de Éfeso, em 431, vai definir isso com muita clareza, que Cristo é uma só pessoa, com duas naturezas, divina e humano, habitando em um mesmo corpo. Isso na teologia nós chamamos de união hipostática de Cristo. Agora, por que essa importância do Cristo crucificado? Nós sabemos que a salvação, ela é pela fé. Sim, a Bíblia diz que é. Agora, pela fé na obra feita por um homem, chamado Jesus Cristo. Então, se Cristo não fosse 100% homem e não fosse 100% Deus, ele não poderia ser o nosso pontífice. Pontífice não é o Papa, mas pontífice é aquele que cria uma ponte, que liga lados. Se Cristo fosse apenas divino, o outro lado da cabeceira da ponte estava inconcluso, e assim nós estaríamos entregues a nós mesmos e destinados ao inferno. Se Cristo fosse tão somente homem, o outro lado da cabeceira estaria também faltando, e assim nós não haveríamos esperança. E a Bíblia nos ensina que como o pecado entrou no mundo mediante um homem, no caso Adão, Cristo, como um novo Adão, o novo homem, o novo representante da raça, é Ele quem nos redime. Mas esse pontífice chamado Jesus Cristo, é Ele quem liga os dois lados, entre Deus e o homem. Ele é a nossa ponte. No século V, havia muita discussão acerca da pessoa de Cristo, como também acerca da obra de Cristo. Um dos padres capadócios, chamado Gregório de Nazianzo, ele vai criar uma máxima. E qual foi a máxima? Aquilo que não é assumido não pode ser redimido. Então, se Cristo não assumisse, não a minha e a sua natureza pecaminosa, mas se ele não assumisse o meu e o seu pecado plenamente, ele não poderia me redimir, ele não poderia ser o meu sumo sacerdote, ele não poderia me apresentar sem culpa e imaculado diante de Deus. Então essa é a importância do Cristo crucificado. O Cristo crucificado assumiu naquela cruz. E 1 de Pedro, vamos abrir lá, 1 de Pedro 2, o verso de número 24, vai nos ensinar isso. 1 de Pedro 2, verso de número 24. Ele vai nos dizer: levando ele mesmo nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que nós, morrendo para o pecado, vivamos para a justiça, por suas feridas, fostes sarados. Então, Cristo nos sara, mediante a sua morte vicária na cruz, que é suficiente.
E é nisso que nós precisamos crer. Tomé, ele pede essa evidência, não apenas palpável, mas ele pede uma evidência mais pessoal e mais concreta. Tomé, ele não quer crer apenas no que os discípulos estão falando. O que eles estão falando é verdade, sim. Cristo ressuscitou mesmo, ele não estava presente. Paira uma dúvida sobre o seu entendimento e o seu coração. Mas a carência de Tomé, como também a nossa carência, é ter essa evidência, essa experiência, essa comunhão, esse estreitamento mais pessoal com o Cristo. Tanto o Cristo que foi ressuscitado, quanto o Cristo que foi crucificado. Porque quando lembramos do Cristo que foi crucificado, eu lembro que naquela cruz ele carregou os meus pecados sobre si. Eu lembro que mediante aquela cruz, ele está me reconciliando perante Deus. Eu lembro que naquela cruz, ele está apagando e pagando toda a minha dívida que nós tínhamos contra Deus. Mas quando olhamos para o Cristo ressuscitado, nós lembramos que agora ele nos traz esperança. Esperança de que um dia haveremos de vê-lo como ele é, de fato. Esperança de que um dia estaremos eternamente com ele. Lembrando do Cristo ressuscitado e olhando para ele, lembra-nos de que um dia ele irá subjugar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Olhando para esse Cristo ressuscitado, lembra-nos que um dia também ele irá extinguir da minha vida e da sua vida toda e qualquer espécie de incredulidade. Então Tomé ele vai dizer: não crerei de modo algum. Mas é interessante aqui no versículo 26, 8 dias depois, outra tradução vai dizer, no primeiro dia da semana. Isso é importante, porque nós observamos aqui nesse texto que a cronologia ela não se sobrepõe à teologia e nem a teologia se sobrepõe à cronologia. Em Apocalipse 1:10, João ele vai enfatizar de novo essa questão do dia do Senhor, lá na ilha de Patmos. Então, essa questão do dia do Senhor, e João faz questão, dirigido pelo Espírito Santo, de colocar isso aqui, que 8 dias depois, o Senhor reaparece novamente a eles. Em Apocalipse ele vai falar novamente lá do dia do Senhor, vai dar ênfase com relação a isso. O que é que nós podemos aprender aqui? As origens da nossa adoração cristã. É aqui, não é no sábado. Por isso que a Bíblia nos ensina que a continuidade, né? O que do antigo muda para o novo, nesse particular? O sábado do Antigo Testamento, o Shabat, no Novo Testamento ele vira domingo. A Páscoa do Antigo vai virar ceia no Novo. Então João enfatiza que foi no domingo, no dia a qual o Senhor agora determinou para que o seu povo eleito o adore. Nós estávamos reunidos, seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. E o interessante aqui é que Jesus não deixa nem o pano esfriar, né? Jesus não deixa o pano esfriar. Logo, Jesus disse a Tomé, ou seja, logo Jesus vem confrontar Tomé. Logo Jesus vem ao socorro de Tomé, porque nós como pessoas que temos essa deficiência de crer, e temos deficiência também em muitas outras áreas da nossa vida cristã, nós não podemos ficar esperando que de nós mesmos surja esse start, para nós crescermos nas áreas da vida cristã que Deus quer que nós cresçamos.
O ponto aqui é que logo é preciso que Cristo venha ao meu e ao seu encontro. Tem pessoas que pensam assim: pastor, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar de fazer besteira, quem sabe eu vou servir Jesus. Você nunca vai parar com isso. Se o Cristo que foi crucificado e o Cristo que foi ressuscitado logo não vir ao seu encontro, logo não vir repreender a sua incredulidade, a minha, a sua incredulidade, a minha, a sua obstinação, a minha e a sua frieza e apatia espiritual, nós iremos continuar no mesmo estado. Então Jesus não ficou esperando aqui para que Tomé tomasse uma atitude, tivesse uma reação frente ao Cristo ressuscitado, glorioso. Não, Jesus foi quem veio. Deus não ficou esperando Adão dizer: Senhor, eu pequei, eu comi do fruto da árvore. Não, Deus veio ao encontro dele. De Gênesis a Apocalipse, é Deus vindo ao encontro da sua criatura. É Deus vindo ao encontro do homem. É Deus se interessando em redimir. É Deus querendo mudar a história do homem. É Deus querendo com que esse homem esteja junto dele, não é o contrário. Sempre é Deus vindo ao nosso encontro. E o Cristo ressuscitado aqui é quem toma a iniciativa. É quem confronta Tomé, é quem nos confronta nessa noite. E ele diz a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e mete-a no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Em Marcos 9:24, nós vemos o relato da cura daquele jovem lunático. Ele pegou o filho, levou até os discípulos de Jesus. Os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Aí o pai, em desespero, chega até Cristo, o Cristo que foi crucificado, o Cristo humano. Ele explicou todo o relato e disse: se tu podes fazer uma coisa, ajuda-nos. Aí Jesus responde: se eu posso, tudo é possível ao que crer. Aí aquele pai diz: sim, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Aquele pai cria que Jesus era suficiente para curar o filho e libertar o filho, mas ele precisava de ajuda. Ele precisava que Cristo o ajudasse a crer, e crer da maneira correta. Hoje, infelizmente, muitos ditos cristãos creem, mas da maneira errada. Não creem da maneira correta. E a Escritura nos ensina como a crer da maneira correta. Muitos dizem assim: eu creio, pastor, eu tenho muita fé. Creio, eu tenho muita fé. Como é que você crê? Crer é dar um salto no escuro. Não faça isso, você vai se machucar. Fé não é salto no escuro. Isso é burrice. Isso não é fé, isso é tolice. O que a Bíblia diz? Que fé é a convicção de fatos. A nossa fé cristã é uma fé histórica, é uma fé de fatos. Nós cremos no Cristo que foi crucificado, porque a história nos aponta isso, e nós cremos também no Cristo ressuscitado, porque a história também nos aponta isso. Nós cremos que Cristo foi humano, por quê? Porque Ele habitou e andou entre nós, a história nos aponta isso. E é dessa maneira que nós temos que crer. Nós não cremos em um fantasma, nós não cremos em alucinações, nós não cremos em um pseudo-Cristo que apareceu de vez em quando, não. Nós cremos no relato de um Cristo histórico, real, que habitou entre nós. E nós precisamos, da mesma maneira como aquele pai, ajuda-me na minha incredulidade, nós precisamos também, em algum aspecto da nossa vida cristã, pedir ajuda do Senhor. Ajuda-me, porque eu sou incrédulo nessa área. Eu não creio plenamente na tua palavra, na tua revelação.
Eu não creio que o Senhor é poderoso para restaurar o casamento, converter o esposo, converter a esposa, converter o filho, transformar a minha história de vida. Nós precisamos, como aquele pai, ajuda-me na minha incredulidade. Então a reprimenda de Jesus aqui para com Tomé é essa: não seja incrédulo, mas seja crente. Seja crente. E o interessante é que é Cristo quem remove, irmãos, todos esses obstáculos. Mas aí alguns dizem assim, né? Cristo foi quem ressuscitou Lázaro. Sim, foi, é verdade. Mas teve a responsabilidade humana, né, pastor? Eles tiveram que tirar a pedra, né? Sim, mas quem deu a ordem? Quem disse tirai a pedra? Foi Cristo. Porque se Cristo não tivesse dado essa ordem, tirai a pedra, eles não teriam a capacidade de remover aquela pedra e de crer que Lázaro seria ressuscitado. Cristo falou antes: tirai a pedra. Então, tudo que acontece na nossa vida cristã, na igreja, é Cristo quem ordena e precisa ordenar. Porque se Cristo não fizer isso, irmãos, nós não vamos ter iniciativa nenhuma. Porque a única coisa que nós somos capazes, fomos dotados, fomos com relação à prática do pecado. A única coisa que nós sabemos fazer é pecar. Todo o resto da vida cristã precisa ser aprendido. E precisa da palavra de ordem desse Cristo, tanto crucificado quanto Cristo ressuscitado, para que nós possamos crescer na nossa vida cristã. Aí depois disso, nós vimos aqui uma das confissões cristológicas do Novo Testamento. Depois dessa reprimenda que Jesus dá a Tomé, não seja incrédulo, mas crente, Tomé vai responder. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Tomé não reconhece aqui somente Cristo como Senhor, mas Tomé está reconhecendo aqui também a divindade de Jesus Cristo. Ele é Senhor, mas Ele é Deus. E é o Deus aqui presente perante os discípulos. Então Tomé agora, a dúvida, ela é dispersa, depois da reprimenda, depois da palavra de Jesus, a dúvida é dissipada, e agora, até mesmo para Tomé fazer essa declaração, que o Senhor, Ele, Jesus, é Senhor meu e Deus meu, isso é o próprio Espírito Santo também quem gera no coração dele, quem revela a ele. Ele agora aqui, mediante uma revelação, dá essa declaração cristológica, muito importante. Cristo agora, o Cristo que foi crucificado, e o Cristo que está diante de mim, que foi ressuscitado, Ele é o meu Senhor, e Ele é o meu Deus. Tomé agora tem esse entendimento, de que esse Cristo, aquele Cristo humilhado na cruz, aquele Cristo ensanguentado na cruz, aquele Cristo que aparentava e estava demonstrando ali na cruz fragilidade, agora esse Cristo ressuscitado, Ele é um Cristo todo-poderoso, Ele é o Senhor da igreja. Esse Cristo ressuscitado venceu a morte. Esse Cristo agora ressuscitado, Ele domina sobre tudo e sobre todos, e agora a dúvida dissipada, a incredulidade dispersa. Tomé agora adora esse Cristo com essa declaração: Tu és meu Senhor, mas o Senhor também é meu Deus. Que Cristo nós estamos adorando?
Para muitos, Cristo ainda continua no madeiro. Para muitos, Cristo não representa ou significa muita coisa. Para muitos, Cristo é um mero talismã. Mas para nós que temos o entendimento da Escritura, nós sabemos e conhecemos que esse Cristo, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor da minha vida e o Senhor da sua vida. E se ainda não é, Ele deseja sê-lo. E é interessante isso na Bíblia, que quer o homem confesse isso ou não, aqui, chegará um momento em que ele confessará, porque Filipenses 2 deixa isso bem claro. Chegará um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso não depende do homem querer que Cristo seja o seu Senhor ou não depende dele. Isso foi Deus quem instituiu Cristo como Senhor de tudo e de todos. E o homem, quer queira, quer não, mais cedo ou mais tarde, ou no aspecto redentivo ou no aspecto de condenação, ele vai confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor. Ele é Senhor, não é Salvador para aqueles que rejeitaram, mas ele vai reconhecer: tu és Senhor, e toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tomé aqui reconhece no aspecto redentivo: tu és meu Senhor, tu és meu Deus, o único que pode salvar, Cristo, o Cristo que foi crucificado. E Cristo nos salva mediante a agência desse pontífice, Cristo Jesus. Então, quando Deus nos salva, Deus olha para a obra expiatória de Cristo na cruz, que foi feita na carne. Deus precisava punir o pecado na carne, mas na carne de um santo, e esse santo é Cristo. Então, continuando aqui, disse de Jesus, no verso 29, por que me viste, Tomé, creste? Lá em 1 de Pedro, nós lemos hoje agora, mas vamos voltar lá. 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 8. Primeira de Pedro 1:8. A quem amais sem tê-lo visto. Nós amamos a Cristo sem tê-lo visto, em quem crendo, mesmo que não o vendo agora, nós cremos em Cristo, não o vendo ainda. Alegrai-vos com gozo inefável e glorioso. Interessante aqui que Pedro, pela passagem, dá-nos a entender que o nosso crer, ele não é inferior ao crer de Tomé. Tomé viu o Cristo crucificado, viu Cristo ressuscitado, viu as marcas. E o interessante é que, para Tomé reconhecer Deus meu, Senhor meu e Deus meu, o texto aqui dá a entender que não foi necessário ele fazer o que Cristo disse para ele fazer. Ele apenas viu ali Cristo e creu. E Pedro vai dizer: vocês creram sem vê-lo. Vocês o amam sem vê-lo. Então, a fé de Tomé em crer nesse Cristo não é mais privilegiada do que a minha e a sua fé. É a mesma fé. Ele teve esse privilégio, nós não tivemos, mas nós cremos. Cremos nesse Cristo ressuscitado. Cremos nesse Cristo que foi crucificado em nosso favor. E nós, como Tomé, fazemos a mesma declaração: Cristo é o nosso Senhor, Cristo é o nosso Deus também. Mas Jesus disse: por que me viste, creste? Aí ele vai dizer feliz, outra tradução vai dizer bem-aventurados, né? No Evangelho de João, vai aparecer duas bem-aventuranças, né? Uma aqui
e a outra aparece lá em João 13, versículo 7, onde ele vai dizer: felizes os que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados. E no contexto das bem-aventuranças, em Mateus 5, de 5 a 7, você vai ver que as bem-aventuranças, elas têm esse tom de exortação. Cristo ali nos exorta a sermos pacificadores, não é isso? Ele nos exorta a termos uma palavra sã, ele nos exorta a confiar nele. Então aqui ele está dizendo: felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que não viram e creram, não tiveram o privilégio que você teve, Tomé, mas creram. E como é que nós cremos? A Bíblia diz que nós cremos pela loucura da pregação. 1 de Coríntios deixa isso bem claro, 1, de 19 a 24. Deus não chamou, não foi aprove a Deus chamar muitos sábios, nem muito entendidos, como Paulo vai dizer. Aprove a Deus chamar pessoas simples, humildes, para que crescem. Ele chama mediante a pregação do Evangelho. E ele chama eficazmente o seu eleito, mediante também a pregação da palavra, onde o Espírito Santo trabalha no coração, onde o Espírito Santo gera, mediante a pregação da palavra, essa fé redentiva no nosso coração. É o Espírito quem capacita a mim e a você a crer. Confessamos com a nossa boca, entendendo o que ouvimos, sabendo que somos passivos do juízo de Deus. O Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo, mas é o Espírito quem me capacita, e capacitou a cada um de vocês a crerem. E se você ainda não creu nesse Cristo crucificado, nesse Cristo ressuscitado, que é Senhor e é Deus também, Ele diz para você nessa noite: creia. Não precisa eu lhe dar provas. A prova eu já dei. Romanos 5,8. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já deu a prova, não precisa mais de prova. Se Deus me der uma prova, pastor, que Ele me ama, Ele já lhe deu. O Cristo crucificado morreu por você na cruz. E o Cristo ressuscitado ressuscitou para que essa pregação fosse válida. Porque Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, a vossa fé, e é vã a pregação. Se Cristo não houvesse ressuscitado, não haveria nenhum sentido em a igreja proclamar o Evangelho, porque ela estaria proclamando um Cristo morto. Por isso que foi importante Cristo ressurgir dentre os mortos, para dar uma prova histórica de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor e de que Ele é Deus, e que Ele nos convoca nessa noite, para que rompamos com qualquer espécie de incredulidade, de dúvida, e caiamos de joelho, fazendo também as nossas confissões a esse Cristo, como Tomé fez também, o adorando, o glorificando, rendendo a Ele toda a honra e toda a glória, para a glória de Deus Pai. Quero encerrar fazendo algumas aplicações. A fé genuína, ela se pauta em fatos históricos que a revelação nos apresenta, como nós aprendemos nessa noite. E para você adorar esse Cristo, que é Senhor e é Deus, é necessário que você reconheça que, assim como Tomé teve um entrave que o impediu de crer, é preciso que você peça o socorro desse Cristo, para que Cristo remova o entrave.
para que você o confesse e para que você o adore e para que você o reconheça como Senhor e Deus. Não é você que vai aceitar Jesus. É esse Jesus que foi crucificado e esse Jesus que foi ressuscitado. É quem precisa aceitar a você e a mim. Foi Ele quem me aceitou. Foi Ele quem removeu os entraves. E foi Ele quem disse, conforme 2 Coríntios capítulo 4, o Deus que disse que das trevas resplandeça a luz. Foi Ele mesmo quem resplandeceu no nosso coração para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Então Paulo tem aqui Gênesis 1, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então é Deus quem precisa resplandecer no nosso coração. Como resplandeceu no coração de Tomé. Ele precisa resplandecer no nosso coração, ele precisa falar isso. É Ele quem dissipa as trevas. Seja lá qual for a espécie de trevas que esteja oprimindo a sua vida, é Ele quem diz, é Ele quem dissipa, é Ele quem resplandece a luz, porque Ele é a luz, Ele é a luz, é Ele quem precisa resplandecer. Segundo ponto, para você adorar e reconhecer esse Senhor que foi crucificado e foi ressuscitado e que voltará um dia como seu Senhor e seu Deus, você precisa se despir de argumentos, seja eles qual forem, e você precisa reconhecer, como Tomé reconheceu, a sua falência, a sua pequenez, mediante a grandiosidade desse Jesus, que foi crucificado e agora está ressurreto. Nós precisamos nos despir, seja lá qual for o argumento, e dizer para Ele, constrói a tua vida, na minha vida, mediante os teus argumentos, mediante a tua revelação, mediante a tua vontade. Foi isso que Jesus fez com Tomé. Porque me viste, tu creu? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Você devia ter crido, Tomé, no testemunho que os discípulos falaram, mas pela soberana direção, providência de Deus e direção do Espírito Santo, foi necessário que Tomé não estivesse naquele primeiro encontro, porque se ele estivesse no primeiro encontro, nós não teríamos essa declaração cristológica. Agora que temos essa declaração cristológica, agora que temos esse exemplo de momentânea incredulidade de Tomé, e temos essa confissão tremenda cristológica revelada a nós, o que Cristo espera? Que eu e você façamos essa mesma declaração constantemente para Ele. Tu és meu Senhor, mas Tu és o meu Deus. Quem é o Senhor da sua vida? Quem você reconhece como Senhor de sua vida? Até para nós reconhecermos que Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Deus, nós precisamos da bendita graça. Porque nós queremos usurpar esse lugar de Senhor e Deus a quem é devido, que é Cristo. É Cristo. Então, se tem algo que precisa ser mortificado em nós, é essa presunção pecaminosa de querermos sermos Senhor das nossas vidas e querermos sermos o próprio Deus de nós mesmos. Isso é incredulidade. Isso é pecado. E nós precisamos nos prostrar diante desse Cristo e reconhecer: Tu és meu Senhor,
Tu és o meu Deus. Amém?